Olá! Faça uma excelente noite para você que vem chegando aqui e para você que vai assistir depois em um outro momento, não sei quando, mas não é sobre o que te acontece, é sobre o que você decide fazer com o que te acontece. Essa é a minha mensagem aqui para você. Vamos lá. Hoje eu vou falar para você a respeito de uma dança. Uma dança entre o masculino e o feminino. É uma dança onde esse par, aonde são elementos aparentemente e são opostos, mas que na verdade se complementam, para que nós tenhamos o quê? Uma vida feliz, de realização, de crescimento, aonde o fluxo chamado vida acontece. E mais ainda, nós vamos falar qual o impacto disso nos nossos relacionamentos. Então, olha, já envia essa live aí, pega esse aviãozinho, essa flechinha bem embaixo, do lado de cá, né? Pra você aí. Pega aí e envia para as pessoas que... Para quem? Para quem vier no seu coração aí agora. Faz isso. Vai lá. Aguardo você fazer. Pronto? Vamos lá então. Olha só. Tudo aquilo que a gente não consegue ver e talvez apalpar, a gente tem um certo preconceito. Quando a gente não conhece, quando a gente ouve falar algumas expressões, que a gente já tem uma mensagem pré-concebida a respeito disso, o que acontece? Um estranhamento. Então, algumas pessoas, por não conseguirem ver isso acontecendo, acabam que não dão muito crédito. E eu preciso falar aqui com um certo carinho para os cristãos. Quando a gente fala, por exemplo, você gostaria de viver uma vida abundante? As pessoas diriam, sim, eu quero. Agora, você gostaria de viver uma vida mística? Olha, perceba em você como que houve um estranhamento quando eu disse essa palavra. Agora, aonde eu quero chegar? Nós somos energia. E nós trazemos dentro de nós, tá? Essa energia que a gente chama energia feminina, e trazemos também aquilo que a gente fala energia, essa força masculina. Camila, mas dentro de todo homem e toda mulher existe os dois? Sim. Dentro de cada um de nós acontece essa dança, que eu vou chamar assim. Agora, vamos pensar, aonde mais isso acontece? Vamos pensar em opostos que se complementam? Vamos lá. Dia e noite. A noite fala dessa energia feminina. Por quê? Olha só. Descanso, acolhimento. Dia, energia, ação, movimento, execução. Então, vamos pensar outro lugar onde existe esses polos, né? Energia elétrica. A pilha, por exemplo, para que a energia flua, existe, você já reparou? Lá dentro do controle remoto, dentro aqui, ó, controlezinho aqui, para que isso aqui funcione, eu preciso estar em equilíbrio dentro desse polo positivo e negativo. Desculpa, gente. Dentro desse polo negativo e feminino da pilha. Vamos lá. Por que eu tô falando isso daqui? Porque, um outro lugar. Respiração. Eu tenho a inspiração e eu tenho a respiração.
São lados opostos, mas que se complementam. E é preciso falar disso porque essa dança dentro da gente, a gente não vê, porque é energia, ela acontece energeticamente. Agora, vamos parar para pensar aqui. Como então a gente tem uma percepção se existe um desequilíbrio dessas energias dentro de mim? Vou mencionar aqui alguns resultados que o fato dessa desarmonia, dessa dança energética vai gerar. A gente vê geralmente pelos resultados desse desequilíbrio. Ei, Érica, vamos lá. O primeiro impacto é aonde? É o que nós vamos abordar mais aqui hoje, nos relacionamentos. Gente, como tem impacto. E vale lembrar que a nossa energia influencia e também a energia de quem nos cerca também nos influencia. Observe o seguinte, você já começou a frequentar ambientes em que aquelas pessoas só reclamam, e daí a pouco você observa que o que está acontecendo? A tendência é você desenvolver o mesmo padrão de comportamento, tá? É só para que você traga a reflexão aí desse poder da influência. Você já reparou que nós, mulheres, somos o verdadeiro termostato da nossa casa? Pensa, aquele dia que você tá de TPM, que você acordou mal, que você tá inchado, que você tá nervosa, como é que os meninos ficam? Como é que o maridão fica? Passa a observar com mais carinho. Então, às vezes a gente vê o resultado desse desequilíbrio aonde? Nos resultados, ok? Então, ó, quando essa energia também está desequilibrada, ocorre resultados negativos aonde? Ó, perda em oportunidades financeiras e profissionais. Também. Não vou entrar nessas outras, vou só citar, tá bom? Perda de bem-estar físico, emocional e mental. Outra coisa, perda da identidade, noção de identidade. Afinal de contas, quem eu sou? Para que eu sirvo, né? São pensamentos comuns aqui. Agora, acaba gerando o quê? A falta de crescimento. Gera uma sensação de dúvida, perde o senso de propósito, de sentido. Eu fui fazer um suco para minha filha, gente, olha só. Espirrou na minha cara. Então a gente pode acontecer de perder esse senso de propósito. Quem eu sou, para onde eu tô indo. Então, verifique que quando essa dança não ocorre em harmonia, vai ter um impacto muito grande nessas áreas da sua vida. Agora vamos pensar, ó, como que isso acontece, tá? Como elas deveriam funcionar? Elas deveriam estar em equilíbrio, mas em nós mulheres deveria ser predominantemente a energia feminina mais elevada. E nos homens deveria ter o quê? Uma maior energia masculina. Significa que não tenha a feminina no homem? Não, todos nós já trazemos aqui, ó, masculino e feminino. Mas quando existe um desarranjo em cada uma dessas energias, vai trazer também resultados. Vamos pensar aqui, olha só. O que é a energia feminina, tá? O que é do feminino? Eu vou trazer algumas características aqui. Anotei para não esquecer, tá? Vamos lá. A energia feminina, ela é receptiva. Ela é acolhedora. Agora aqui, eu preciso fazer algumas perguntas para você.
Como anda a sua receptividade? Você está aberta a receber um elogio, oportunidades, as bênçãos de Deus? Já se questionou sobre isso? Você tem essa dificuldade de receber, de acolher, de ter para si? Agora, a energia, essa força do feminino, tá? Ela também é responsável por sentir. Quando nós estamos mais nesse polo feminino, com essa energia equilibrada, o que que acontece? A nossa intuição, ela se torna maior. A gente tem uma sensibilidade maior. O que que ocorre? Já viu aquela situação assim? Marido chega para a esposa, conta uma oportunidade de negócio e a esposa vira e fala assim: acho que eu tô meio com um pressentimento, eu não sei te dizer bem, mas eu tô sentindo aqui que não vai para frente. É sobre essa sensibilidade, essa intuição. Antes, as pessoas tinham menos o feminino ferido, né? Então, sabe aquela coisa assim? A mãe sentia, nossa, que impressão esquisita, sentimento meio estranho. Já pegava e ligava pro filho: filho, tá tudo bem? Por quê? O feminino em ação, tá? Mais uma característica dessa força, dessa energia feminina, olha só. Ela é responsável por garantir a conexão. Fala de união, de trazer para perto. Sabe assim, olha, vamos convidar o fulano, vamos chamar, é no sentido de somar, de trazer para perto, de acolher, de cuidar, de nutrir. Nutrição é a outra característica dessa energia. Tanto é que somos nós, mulheres, que amamentamos. Nós geramos a vida. Nós nutrimos. Então, essa função de cuidadora, de aquela que apoia, isso faz parte do quê? Dessa energia feminina. Tá funcionando bem, tá em equilíbrio, tá harmonizada dentro de nós. E ela apoia o crescimento das pessoas que cercam, ela apoia o crescimento, no caso do relacionamento, né? Do marido. Ela vai ser uma grande incentivadora desse marido, vai sempre desejar que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele vá e exercite a masculinidade dele, vamos dizer assim, tá bom? E a última característica que eu queria falar é ela tem uma maior empatia. Você já reparou que existe uma tendência, tá? Da mulher, do que é feminino, de ser mais empática, de se colocar, de compreender. Gente, tem alguma coisa no meu olho. De compreender a posição do outro, a decisão do outro. Então, isso aqui fala dessa energia feminina. Agora eu quero falar um pouquinho de quais são essa energia masculina. Eliana, energia masculina é de quê? Primeiro, a ação. Gente, é fazer, é avançar. Essa energia de ir pra cima, de resolver, falar, olha, deixa comigo aqui que eu resolvo. Essa atitude, eu vou e vou fazer e vou acontecer. Outra característica da energia masculina é o quê? Se por um lado a mulher sente, essa energia feminina é mais sensitiva, intuitiva, a masculina é mais lógica, é de raciocínio objetivo. Se você pegar um casal e analisar, e eles não estiverem, tá? Com masculino, feminino feridos, eu diria que funcionando harmonicamente essa dança entre eles, o que vai acontecer? Repara que a mulher, ela vai ser um pouco mais emotiva, ela vai ter uma maior sensibilidade,
O homem já é mais lógico, é aquele raciocínio. E não significa, gente, que nós mulheres não possamos estar na energia masculina. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Como que é essa dança de harmonizar essas coisas? Outra coisa, força, execução, proteção, sustento. E o homem também é aquele que dá limite. Então, essa energia masculina, ela tem essas características e mais uma coisa, foco. Eu estou indo, eu estou resolvendo isso. Então, eu vou, eu pego, eu faço, eu tenho atitudes para resolver. Então, vamos pensar, mas Camila, se a energia masculina é a força de ação, a mulher, ela não está nessa energia? Sim. A mulher, ela precisa, por exemplo, para trabalhar, para fazer, para ir, para executar. Mas precisa haver uma combinação para que essa dança seja harmônica. Depois ela precisa voltar para esse lugar de descanso, esse lugar de se acolher, esse lugar onde ela não precisa fazer. Então perceba o seguinte. Já que eu mostrei para vocês quais são as características principais de cada energia, então vamos pegar e analisar dentro de um relacionamento, um homem, uma mulher, como que essa dança funciona. É da energia, é da natureza, tá? Não adianta brigar com essas coisas. O que acontece? Vou falar de um homem em que nem a energia feminina, nem a masculina dele está ferida. O que vai acontecer? Ele vai ser um homem protetor, um homem provedor, um homem forte. Ele vai ser um homem de atitude. Ele vai ser o homem que fala assim, ei, deixa comigo que eu resolvo. Observe como que isso conversa com uma linguagem bíblica. O homem, quando não está com a sua energia masculina e feminina debilitada, com a sua energia aí de ação, né? Machucada e etc. O que acontece? Esse homem, ele vai desenvolver essas características. Ele vai ser aquele homem que conquista. Ele vai ser o homem que vai, que faz, que toma atitude, que resolve. Agora vamos pensar na mulher. Essas energias convidam ela para quê? Para nutrir, para acolher, para cuidar, para produzir frutos. Olha, não é à toa que a gente gera uma vida dentro da gente. É essa energia nutritiva que gera vida mesmo, gera crescimento. É aquela energia que prospera. Então, vamos verificar. A gente compreender um pouquinho dessas características, a gente pode levar para o relacionamento. Observe o seguinte, bem-vinda, Kátia. Observe o seguinte, porque hoje, nos relacionamentos, a gente tem uma dificuldade imensa. Eu não quero falar aqui só sobre papéis. Papel do homem, papel da mulher, como se fosse um escritório de contabilidade. Eu tenho aqui, ó, o meu papel é setor de vendas. O meu papel, o meu setor aqui, ó, eu só cuido da venda interna. Ou então eu só cuido da venda externa. Não é sobre isso, tá? Mas o que naturalmente se espera é que o homem esteja mais pendente a essa masculinidade, essa força masculina. Por quê? A mulher, para ela gerar vida, para ela nutrir, ela precisa se sentir segura. Agora, o que gera esse desequilíbrio? Observe na linguagem bíblica. Quando recomenda-se para o homem como tratar a sua esposa, como que fala para tratar ela? É para amar,
essa esposa. É para se entregar com ela. É pro cara virar e falar assim: ei, eu vou te proteger. Eu vou entregar minha vida por você. E se preciso for, fisicamente também. Por isso, o homem precisa ser forte. Tô falando de fisiculturismo, não. Tô falando de postura. O homem, ele precisa assumir essa postura de provedor. Não significa que na vida a gente não passe por altos e baixos. E não é sobre a quantidade de dinheiro. É sobre uma postura. É ele tomar para ele aquela postura. Peraí, sou eu. E eu vou e eu resolvo e eu faço. Que depender de mim, você não vai passar necessidade. E a questão de ser forte. Por quê? Porque a mulher, deixa eu te falar um negócio, ela precisa se sentir protegida. Para que ela consiga o quê? Nutrir, fazer prosperar. E aqui vai uma dica para os homens. Tudo que você entregar na mão de uma mulher, ela vai fazer multiplicar. Isso, por um lado, pode ser muito bom. Imagine você dando segurança para sua mulher. Imagine você dando dinheiro para sua mulher. Imagine você investindo nela. Inclusive, faça isso. Imagine você dando para ela o sêmen, que é semente. O que ela faz com isso? Ela faz prosperar. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Começa a entregar para sua mulher um tratamento indevido, violência, frustração, ressentimento. Meu amigo, ela vai multiplicar isso. E ao invés dela te devolver de uma forma agressiva, que pode acontecer, tá? A mulher, nessa dança da energia, quando a mulher tá com essa energia feminina mais baixa, ela vai mais pro polo negativo, mais pro polo masculino. O que acaba acontecendo? Ela começa a agir de maneira agressiva. Ou seja, vamos pensar num cenário? Como é que isso acontece? Financeiro. O casal, ele está sujeito a passar por todo mundo, gente. Todo mundo tá sujeito a passar por enfrentar dificuldades financeiras. O que é natural para a mulher? Ela confiar naquele que é o provedor da sua casa. Por quê? A energia de execução é masculina. Ei, Ana, essa energia de ação é masculina. O homem, lembra sempre dessas três posturas masculinas. Então, lembrando que essa energia do homem, ela precisa estar saudável, tá? E aí eu vou chegar lá. O que faz esse desequilíbrio, esse desarranjo? Então, ele precisa ser o provedor, ele precisa ser o protetor, ele precisa dar a segurança, ele precisa ser forte. Ele precisa criar todo um mecanismo para que essa mulher se sinta segura. Para quê? Para que ela possa nutrir, para que ela possa... Observe o seguinte, em uma crise financeira, se você não confia no seu marido, que ele nunca provou para você que ele vai dar conta, que ele vai correr atrás, a mulher se sente segura em ter um filho com esse homem? Não sente. E olha como que influencia. Gente, essa desarmonia na gente, ela gera tantas consequências, como eu falei, nos relacionamentos, na questão do bem-estar físico, emocional, mental, tudo isso. E hoje, nós vivemos uma época onde as mulheres estão com o feminino ferido. O que é isso? O que significa dizer isso? É que as mulheres, elas estão com dificuldade em se voltar para esse lugar feminino. Seja por quê?
porque talvez aprenderam, né, viram talvez o seu pai não prestando um desses papéis e precisou assistir a mãe, por exemplo, correndo atrás, tendo que batalhar, usando esse exemplo financeiro aqui, né? O papai dela não proveu como deveria a casa. E aí ela viu a sua mãe correndo atrás e tendo que trabalhar, e tendo que fazer, e tendo que executar. Essa menina, eu fiz até um post sobre isso essa semana. Ela vai crescer aprendendo isso. Que ser mulher, que ser... é para isso. E quando ela chega lá no casamento, com aquilo que ela aprendeu, o que ela aprendeu? Ela vai querer dançar essa dança dentro do casamento. E antes do casamento, que tipo de homem ela vai atrair para ela? Queridas, sobre esses aspectos, dessas coisas que a gente não vê e a gente acaba vendo somente o resultado, isso tem um impacto muito grande. Por quê? Vocês já ouviram assim? Um abismo chama outro abismo? Pois é. Quando eu, como mulher, a minha energia feminina está ferida, eu não me volto para esse lugar, eu não me conecto com essa natureza feminina de cuidar, de acolher, de nutrir. O que acontece? Eu tomo o lugar do meu marido. Eu começo a fazer aquilo que era para ele fazer. E aí, o que acontece com esse marido? Ele sai do lugar que é dele. E acaba acontecendo o que a gente vê nesse cenário atual praticamente. Uma inversão da nossa natureza. As mulheres estão mais ativas. Outro dia eu vi um videozinho, né, falando dessa questão da mulher, e aí a gente sofre muitas influências, gente, tanto do machismo, do feminismo, tem muita coisa por trás dessa conversa. Agora, o que faz então essa desarmonia? Crenças, bloqueios e traumas emocionais. Então, olha, observa o seguinte, a menina não teve a figura do pai presente. E eu digo, a menina que não se assentou no colo do papai, ela vai querer se assentar em outros colos. É uma menina que ela vai desenvolver um padrão sensual. Aquela menina que ela tem uma necessidadezinha maior, sabe? De botar uma sainha mais curta, de mostrar um pouquinho mais o seu corpo. Quando a gente vai analisar, tem a ausência da figura paterna como deveria. Porque lembra? A energia masculina, o que ela promove? Limites. Agora, por outro lado, vamos pensar. Dentro dessa energia masculina ferida, só nesse exemplo que eu peguei, o que acontece? A mulher, ela acredita que ela tem que batalhar para conquistar. Por isso ela se torna tão sensual. E isso, na verdade, fala desse feminino ferido. Por quê? Porque se ela está com o feminino em dia, o que vai acontecer? É uma mulher segura. Uma mulher... Voltou, gente. Deu uma bugada aqui. Meu olho tá aqui, coça. Avisa aí pra mim se voltou, se tá ok. E isso vai acabar atraindo. Essa mulher, quando ela é segura de si, com a sua natureza feminina, ela fez as pazes com isso, ela vai atrair. Observa, não é sobre sedução, que é a energia de ação masculina, é sobre atração e acolhimento. Ela vai atrair homens com esse perfil, a energia masculina mais alta. Então perceba, mulher,
Se você é solteira, você precisa fazer as pazes com a sua energia feminina aí. Como que acontece isso, Camila? O processo de autoconhecimento ajuda muito, tá? Eu preciso cantar essa bola aqui. Por quê? Porque, como eu falei, traumas interferem nisso. Geralmente, esses processos aprendidos e reproduzidos, eles são lá da nossa infância, primeira infância, tá? E tudo isso vai impactar muito na nossa dinâmica familiar. Isso não é meramente místico, gente. A física quântica, a neurociência vem para comprovar aquilo que numa linguagem bíblica já devia ser conhecido. Então, se você pega a Bíblia e olha, observe o seguinte: a Bíblia fala que a mulher, ela é o vaso mais frágil. Aí vem a mulher e fala assim: não, nós podemos ser o que quiser. Tá bom. Até certo tempo. Tudo que vai contra a nossa natureza, uma hora a conta chega. Observe essa mulher com o masculino, essa força masculina muito alta. O homem que ela vai atrair, esse homem que ele tá mais na energia feminina. E no início do casamento vai ser ótimo. Sabe por quê? Ela manda, ele obedece. Ela assume o controle, ele vai e faz, ele acolhe. E parece que tá tudo muito lindo. Até que algo acontece. A conta chega. Lembra que a mulher, ela é o vaso mais frágil? Geralmente, quem não dá conta de viver assim muito tempo é a mulher. Alguma coisa acontece. Entre elas, doença. Doença, Camila? Sim, algum tipo de enfermidade. Acontece. Porque ela tá cansada de assumir o papel que não é seu. A mulher se sente sobrecarregada. A mulher, ela começa a travar profissionalmente. Talvez. Ela começa, olha só, talvez ela até vai e faz dinheiro, mas não existe conexão. Ela não é uma mulher que em casa tá nutrindo a família. E eu não tô falando que é proibido mulher trabalhar fora. Eu tô falando dessa dança desarmoniosa aí. Então, no relacionamento, gente, quando alguém desocupa o seu papel, uma hora a conta chega. O que nós vemos hoje em dia? Mulheres, um monte de mulher maravilha. Mulheres que não tiveram uma figura paterna muito presente e que viram as suas mães tendo que dar conta e fazer e acontecer. E hoje elas aprenderam que elas precisam carregar o mundo nas costas. E os homens? Cadê os homens? Aí, chega aí com 30 anos de idade, a mulher talvez ela já formou na faculdade, já fez a pós-graduação, ou tá fazendo, acho que provavelmente já fez. Aí, ela já tá num cargo de gerência de uma grande multinacional. Porque afinal de contas ela tem direito, ela pode ser o que ela quiser e crescer e etc. Entenda, gente, não sou contra o crescimento. E o homem? Talvez ele tá lá, jogando videogame e decidindo que faculdade fazer. Agora existe uma verdade aqui. Homem só aprende a ser homem vendo outro homem ser homem. Essa frase não é minha, eu gostaria. Mas é do Márcio Michele. Inclusive, siga ele que tem muito conteúdo bom lá. Então, inclusive a outra frase também é dele. A menina que não se assentou num colo do papai, ela vai querer se assentar em outros colos. Porque essa é a verdade que a gente vê. E a gente vê os resultados disso.
Só que a gente não sabe de onde vem. Não sabe que se trata dessa desarmonia energética que acontece. Não sabe qual o impacto do trauma na nossa identidade, em quem nós somos. Agora, Camila, você me disse uma coisa. E se não disse, digo agora. Se tem uma coisa que atrai um homem, é a feminilidade. Qual é a representação do feminino? Aquilo que é belo. Gente, os homens se atraem pelo olhar, principalmente. Não estou dizendo que as mulheres também não. Mas aquilo que é bonito aos olhos, atrai. Aquilo que é delicado. Aquilo que flui naturalmente. Olá, Vanusa. Bem-vinda. Aquilo que é do feminino. A delicadeza, o que é belo. Se tem uma coisa que atrai um homem, é essa mulher segura. Uma mulher que se sente amada. E sabe qual é o caminho? O caminho principal, observe na linguagem bíblica. Qual a função da mulher? Observe. A Bíblia fala assim, que a mulher sábia, não é qualquer mulher, é a mulher sábia. Ela edifica a sua casa. Lembra que eu falei que geralmente quem tem essa percepção dessa dança desequilibrada é a mulher? Por quê? Ela é o vaso mais frágil, ela não consegue carregar esse fardo que a sociedade, que a cultura e que essas coisas emocionais colocam nela. Ela não dá conta, ela adoece. Ela adoece no corpo, na alma e no espírito. Ela adoece. Só que aí qual é o caminho? O caminho é o caminho de volta. É eu me reconectar. Como, Camila? A primeira coisa é deixar de fazer aquilo que é função masculina. Tô chamando aqui de função, tá? Mas é aquilo que a gente viu que é natural, é da energia masculina, vem dessa força masculina. De quê? De dar conta, de fazer, de executar, de prover, de proteger. Ela vai, primeiro, abandonar esse lugar. Segundo lugar, ela vai se reconectar com aquilo que é feminino. E o primeiro passo para isso, sabe o que é? A mulher se sentir amada. A mulher se sentir segura. Sabe o que a ciência fala? Que essa mulher, ela se conecta com o sagrado. Queridas, o caminho de volta começa em se sentir amado por Deus. Menina, eu tô aqui todo dia pra te dizer, mulher, você é uma joia rara. Você é um diamante. Você tem muito valor. Que precisa ser lapidado, sim. Mas você tem grande valor. Sabe por quê? Porque é da natureza masculina a conquista. Quando o homem sabe que aquela mulher não pertence a ele. Ei, essa mulher que eu escolhi para ser minha esposa, ela não é minha. Ela pertence a Deus. Isso desperta no homem esse instinto. Esse instinto, essa natureza masculina de quê? De conquistar. O homem não valoriza aquilo em que ele não precisou conquistar. E lembra as mulheres que seduzem? O que geralmente acontece? Elas se colocam numa bandeja e servem. Se servem para o outro. Então, aquilo que o homem não tem dificuldade de conquistar, de pagar o preço, de ir atrás, ele não vai valorizar. Não vai. Então,
para você que é casada. Existe esse caminho de volta. E ele começa por aqui. E agora? Beleza, me sinto amada. E aí? Passa por esse autoconhecimento. Lembra que eu falei? Que os traumas, eles formam a nossa identidade também. Quem eu sou? Processo de autoconhecimento. Depois, um processo de autocuidado, de se colocar como prioridade. De não colocar mais a sua expectativa no outro, inclusive no maridão. Enquanto a sua expectativa estiver fora, você não será feliz. Ponto final. Então, esse caminho, ele começa com voltar-se para si. Com voltar-se nessa conexão com Deus. E depois, ir alinhando essa conexão feminina. É um processo de construção. Agora, o que geralmente acontece num casamento? Vamos pensar? Há quantos anos vem acontecendo essa dança? Talvez você tá ouvindo essa live e tá falando assim, Camila, mas eu sou casada há tanto tempo. Dá tempo? Dá. Sempre haverá tempo. Porque tudo isso, gente, é processo de aprendizado. Tudo. Enquanto a vida, a neuroplasticidade cerebral, que é essa capacidade da gente desaprender algo e aprender algo novo. Então, é simples. É simples. É fácil. Não é. Mas não existe um caminho mais eficiente. E aí existe uma tentativa hoje que as mulheres falam assim: não, eu vou me conectar com o meu feminino para eu poder mudar o meu marido. Não é sobre isso. Isso acontece de maneira genuína quando você se conecta com Deus. Quando você se sente amada por Deus. Porque só assim é que a gente pode desenvolver o amor próprio. E não mais viver na dependência emocional destrutiva de alguém externo, inclusive do marido. Então, essas palavras aqui, nesse resumo, nessa dança dessas energias, a gente consegue ver mais, né, e perceber nos resultados. E algumas características nós vimos: a energia feminina receptiva, acolhedora, perceptiva, intuitiva, fala de conexão, de união, de nutrição, de cuidado, apoia o crescimento, maior empatia. Agora, a masculina, energia de ação, de fazer, de avançar, de analisar, de estruturar, a força, a execução, a defesa, a segurança, o sustento, o limite, o foco. E se essas duas coisas dançam bem entre o casal, o que vai acontecer? Se no desequilíbrio a energia não flui, quando existe uma dança, ou seja, uma harmonia entre o feminino e o masculino na vida dos dois, do casal, a prosperidade acontece. Seja ela emocional, relacional, financeira, todas elas. Então, olha, o convite é para que você analise, trazendo esse monte de informação aqui de conhecimento para você. Como é que anda essa dança aqui dentro de mim?
será que precisa de algo a ser revisto por aqui? Sabe? E eu vou deixar salva essa live, e qualquer dúvida me manda um direct, coloque nos comentários e a gente vai conversar sobre, tá certo? Faça uma excelente noite. Um grande abraço.